Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Oi, pessoal! Aqui é a Ana Marques, a gente tá falando sobre educação respeitosa e como colocar isso tudo na prática. E o tema de hoje é um tema que eu ainda acho bem complexo, que é o encorajamento na prática. Como encorajar, como ajudar a nutrir o senso de importância da criança e incentivar a criança a refletir e a se autoavaliar a respeito do que ela fez e como ela contribuiu para o todo. Incentivar a criança, né? Só fazendo uma retrospectiva aqui, a ideia é incentivar a criança a ter um locus interno forte, a ter o seu senso de valor, autoestima e o seu auto-orgulho forte, né? E bem solidificados para que ela consiga ocupar o seu lugar no mundo. Gente, quando eu falo sobre a prática, então contando um pouco do meu relato, o que pra mim é mais difícil nessa ferramenta é mudar algo que é muito concreto e muito forte na minha cabeça, na minha vida. Eu acho que sempre fui viciada em elogio, eu sempre precisei receber as palmas para me sentir válida, para sentir que algo que eu fiz foi bom, foi importante. Eu sempre esperei receber dos outros, do externo, essa aprovação ou essa validação do que eu fiz ou faço. Então, para mim, que eu já falei isso várias vezes e eu vou continuar repetindo. A gente tem a tendência a repetir com os nossos filhos o que a gente vivenciou. Até que a gente se torne consciente do que tá mandando ou do que tá no inconsciente ou desses padrões que a gente tá só repetindo, até que a gente entenda que isso é um padrão que a gente está repetindo e conscientemente decida: eu não quero continuar repetindo isso. A gente não consegue mudar. Então, existe um exercício ativo, um movimento ativo muito forte para que a gente consiga mudar esses padrões, para que a gente consiga fazer diferente, para que a gente consiga não só repetir. E para mim, esse do encorajamento é muito importante, mas assim, é muito forte para mim. Eu acho que não só pela nossa educação em casa, mas eu acho que na nossa época, na minha geração, as escolas também praticavam esse negócio do elogio e que tem ainda muitas hoje que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão da recompensa versus punição para moldar, influenciar, manipular um comportamento como se a gente fosse... na verdade, não é como se... adestrando a criança a se comportar de um jeito ou de outro. Não era só... Eu acho que ainda tem muito disso. Não só as famílias, mas tem muita escola ainda que usa desses quadrinhos de recompensa. Tem muitas teorias, muitos livros que ainda falam disso, ainda endossam isso. Eu não duvido da eficácia disso. Essas práticas, elas são eficazes, elas realmente moldam o comportamento. Eu questiono, duvido e não acredito, desacredito totalmente que essas práticas ajudem a construir habilidades para a vida e ajudem a construir habilidades para o futuro, porque elas focam nessa necessidade de alguém externo a mim me dizer o que é certo, o que é errado e me punir ou me recompensar por aquilo. Isso gera, na minha opinião, uma série de consequências, desde essa básica, eu preciso que os outros me aprovem para me sentir bem comigo mesma, até compulsões relacionadas à recompensa, seja uma compulsão de comida pode ser uma recompensa,
quando eu me comporto bem, se eu fizer algo legal, então eu vou lá e como. Ou comida pode ser também uma punição. Não me sinto bem comigo, então vou lá como porcaria. Puno o meu corpo, entre aspas, né? Compras pode ser uma recompensa que a gente leva depois pra vida adulta como uma compulsão. Enfim. Eu ia falar depois, vou falar já tô falando mesmo. Então, assim... o que é essa recompensa e a punição, né? Então, a criança vai, faz alguma coisa legal, ganha uma estrelinha. A criança vai, faz alguma coisa ruim, perde alguma coisa, né? É punida de algum jeito. E isso, gente, é um espectro, assim, gigante, tá? Eu já vi gente usando pra tirar fralda, desfraldar as crianças. Então, eu acho isso bem, bem sério. A criança tem uma série de sinais que ela apresenta quando ela tá pronta pra desfraldar. E aí, a gente vai lá e acha que a criança tá pronta, né? Porque não são só os sinais físicos, existe uma questão emocional. A criança precisa estar apta, a mesmo sentindo fisicamente a vontade de fazer xixi ou cocô, ela tem que estar apta emocionalmente pra conseguir parar de brincar. Ela tem que ter essa maturidade de conseguir parar de brincar e ir até o banheiro. Nem toda criança, quando está pronta fisicamente, tem essa habilidade emocional de parar de brincar de algo que ela tá super adorando, tá super entretida, tá super concentrada pra poder ir lá no banheiro. E aí a gente pega e fala, bom, fez xixi no banheiro ou cocô no banheiro, ganha uma estrelinha, ganha um carimbo, ganha um adesivo, ganha um chocolate, ganha sei lá o que for. Se não fez, aí não ganha, né? Ou pior, se não fez, ainda de alguma forma é punido. Então vai ficar, sei lá, né? O que pode ser feito aí. Mas aí, quando a gente faz isso, a gente tá adestrando a criança. Não é uma mudança de comportamento baseada no senso interno de importância, de utilidade e de própria reflexão e entendimento de que aquilo é bom ou importante para o todo, de como eu contribuo ou que aquilo é bom e importante para mim. Ou na escola eu vejo muito isso, né? Então a criança fez direitinho, ganha estrelinha, não fez. Às vezes até tem escola, até hoje, gente, tem escola que ainda deixa lá no cantinho do pensamento. Já falei disso também, falo de novo, é muito forte pra mim isso. Castigo não ensina. A gente, lá na educação autoritária, lá nesse adestramento, achava que punição ensina e muda comportamento. A Brené Brown e vários outros cientistas que ela cita nos livros dela falam o tempo inteiro que punir não ajuda a mudar o comportamento, pelo contrário, causa feridas, marcas, rasgos muito importantes na nossa autoestima, no nosso senso de valor, em quem a gente é pra vida. A gente leva isso pra nossa vida toda. Acontece na nossa infância e a gente leva isso pra sempre. Até que a gente decida mudar, óbvio. Acredito na nossa força, na nossa capacidade de mudar e de superar isso. Enfim. Então, só que essa ferramenta da recompensa, às vezes a gente nem consegue entender esses impactos todos, e a gente até acha legal, gente, é tão fácil porque a criança faz. A criança que, não sei, ajudou a guardar a louça hoje, então ganha um chocolatinho. Ajudou a guardar a louça, ganha um adesivo. A gente às vezes faz sem perceber que tá fazendo. E eu acho que é aí que mora o perigo, porque é aquela coisa que não é uma decisão consciente. A gente faz ou porque a gente tá repetindo ou porque a gente não tá ali presente, a gente tá só fazendo sem nem perceber o impacto que isso causa. Então, a minha provocação aqui, primeiro, é pensar a respeito disso. Olhar para como você trata a sua criança e perceber em que momentos você faz recompensa ou punição e você está tentando, sem saber, entre aspas, adestrar a tua criança, ou quanto você realmente está tentando ensinar para ela habilidades para a vida. E eu, tô aqui para falar da prática, então eu mesma, na minha prática, percebi muitas vezes que eu achava que estava encorajando, e não estava encorajando, estava só repetindo esse negócio de recompensa e punição. A linha é muito tênue. A linha é tênue e eu acho essa realmente uma das ferramentas mais difíceis. Então, vou te dar um exemplo ruim, não é legal, mas aconteceu aqui e foi um dos momentos que eu percebi, opa, não tá legal isso que a gente tá fazendo. Então, a Júlia comendo, e ela já conseguia comer com os dois, né, garfo e colher, mas a Júlia é bem distraída, assim, ela é cabeça grande, ela tá sempre pensando em outras coisas, ela é bem desfocada. Então, muitas vezes ela começa a comer e não usa a colher ou o garfo para ajudar um ao outro, e aí começa a cair comida.
e a gente às vezes fica de saco cheio disso, sendo, né, falando português bem claro, cansa e tentamos já diversas coisas, e aí um dia, acho que a gente não tava consciente, não tava prestando atenção no que tava fazendo, um dia a gente falou assim, se você derrubar de novo, a ameaça, se você derrubar de novo, aí você vai ter que usar o pote, igual criança pequena. Do jeito que a gente falou isso, foi uma ameaça, mais uma punição e um desvalorizar dela. Porque uma das coisas que a criança fica mais feliz é quando ela se torna autônoma e quando ela percebe que ela tá crescendo, ela tá ficando grande, né? Então a gente ameaçou. Se você fizer isso, na tentativa de manipular o comportamento dela, na tentativa de fazer com que ela realmente usasse o garfo e a colher, que a gente sabe que ela consegue. Se você fizer isso, você vai ter que usar o pote, punição, porque a gente sabia que ela não queria usar o pote, ela queria usar o prato, porque prato que usa criança grande igual adulto. E aí, porque você não tá comendo igual criança grande, ou sei lá, vai comer igual criança pequena. Então, a gente fez isso não faz muito tempo. Ou seja, já faz muito tempo que eu pratico isso e às vezes eu ainda me pego na virada da curva, assim, opa! E aí, na hora que saiu da nossa boca, eu não lembro se foi eu ou se foi o Fernando, na hora que saiu, a gente se olhou e falou, putz, erramos, né? Não é legal isso. E aí, enfim, então daí na próxima refeição a gente mudou e tal, a gente tá ainda tentando se acertar com isso. Então essa é a primeira coisa, prestar atenção pra gente nos pegar na curva, aonde tá disfarçada esse negócio da recompensa ou da punição, aonde ela tá disfarçada e não é um encorajamento. Porque a criança se sente mal e ela não vai querer comemorar, ela não vai se sentir capaz ou apta, né, de mudar a situação se nem a gente acredita nela, assim. Se a gente fala que ela não tá capaz. Outra coisa que eu acho também que é difícil às vezes quando a criança faz uma coisa muito legal, tipo, teve um dia que a Júlia subiu de bicicleta, ela tinha fazia pouco tempo que ela tinha conseguido andar de bicicleta de pedal, e tem tipo uma pista de skate assim no lugar onde a gente vai andar de bicicleta, e ela conseguiu subir lá em cima na pista e descer sozinha sem cair, e era meio alto, tipo, é mais alto que eu o negócio. Cara, tipo, é muito legal. Tipo, dá muita vontade de falar, meu Deus, olha só o que você conseguiu. Que lindo, que massa, que maravilhosa, que corajosa, whatever. Dá muita vontade de falar isso. E o que a gente às vezes tem que perceber é que às vezes quando a gente quer falar, ou assim, a criança fez alguma coisa, foi lá e foi fofinha, te deu uma flor, ou te deu um abraço, ou te deu um desenho, e a gente quer falar, ai meu Deus, como você é linda, amor, como você é maravilhosa. Quando a gente tá querendo dizer isso, na verdade, pra gente não importa tanto se a criança é linda, tipo, fisicamente linda. O linda que a gente quer dizer, ou maravilhosa que a gente quer dizer, meu Deus, como eu te amo, como você é importante pra mim, é isso que a gente quer dizer. E eu acho que dentro de toda essa educação respeitosa, uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer, ainda como adultos, a gente ainda não aprendeu, é nomear as coisas, é falar o que realmente precisa ser dito. E não falar uma coisa querendo dizer outra. Então aqui, e eu sei, a gente sente essa vontade assim, de dizer, meu Deus, como você é lindo, como você é maravilhosa. É essa vontade que vem assim, de um amor muito grande que a gente sente por eles. Por que não então falar, filha, o amor que eu sinto por você é tão grande que até me faz sorrir? Sei lá, entendeu? Falar isso claramente. E não ficar usando desses elogios para querer dizer, né, para passar essa mensagem. E aí, essa questão também, né, do quanto que o eu te amo vai ser muito mais eficaz do que a gente quer, né? A gente dizer eu te amo ao invés de dizer o que é linda. E aí tem outra coisa que eu também acho que é importante a gente só fazer um parênteses, assim. Esse ser lindo ou maravilhoso, mas acho que é o lindo, o bonzinho, tudo isso acaba fazendo parte desse arsenal de carapuças que a gente acaba vestindo, né? O bonzinho, o lindo, maravilhosa, ou atenciosa, ou corajosa, mesmo que seja tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Então, seja também como você é chata, briguenta, chorona.
Tudo isso são esses elogios, ou esses... o contrário do elogio, esqueci. São conceitos que quando a gente é criança, a gente acaba assumindo pra gente como sendo parte da nossa identidade. Por quê? Porque a gente enxerga o mundo, né? Dentro da antroposofia, primeiro setênio, a gente enxerga o mundo sem filtro. Tudo que a gente recebe do mundo, a gente absorve. Especialmente dos cuidadores, das pessoas que são responsáveis pelo nosso bem-estar. Isso também inclui professora, né? Quando a criança fica o dia inteiro na aula, também é um cuidador importante. E aí a gente assume aquilo como sendo parte da nossa personalidade, como sendo quem a gente é. A gente veste a carapuça. E a partir do momento que a gente veste a carapuça, a gente tende a fazer coisas para confirmar essa visão que as pessoas têm da gente. Seja que uma coisa boa, ser boazinha, linda, maravilhosa, uau, corajosa, inteligente. Nossa, inteligente é uma boa também, hein? Nossa, como você é inteligente, como você é esperta, olha só o que você fez, já consegue escrever, oh, uau, blá, blá. Quantas coisas ruins, do chato, chorona, briguenta, darará. A gente acaba vestindo essa carapuça. E eu, como mulher, especialmente para as mulheres, eu não sei como é para os homens, né? Esse negócio da beleza, do ser linda, arrumadinha, ou whatever, isso nos persegue a vida inteira. Eu acho que não só porque foi o que os nossos pais às vezes usavam como eu te amo, no lugar do eu te amo, mas eu acho que dentro de toda uma sociedade então, tem um contexto que acaba misturando as coisas e isso se torna muito forte, às vezes, da gente buscar muito forte essa aprovação externa, não só em relação ao que a gente faz, mas também em relação à nossa aparência. Só um parênteses, tá? De como as coisas, na verdade, no fundo, elas se misturam. E a gente precisa prestar atenção nisso. E, como eu falei, como pra gente tudo é muito automático e sem querer a gente acaba repetindo as coisas. Isso é uma coisa que eu percebi na minha prática do encorajamento, o quanto era difícil não repetir. Falando de novo, então, um pouco, né, do quanto a gente precisa lembrar que a gente quer que as crianças se sintam amadas e importantes, independente do que elas façam. Porque, gente, não é porque a criança fez um desenho mais bonito ou menos bonito que a gente vai amar mais ou menos, né? Então, é nesse sentido, assim, que todo dia a gente tem que lembrar disso. Tipo, não importa se o desenho que ela fez foi bonito, se ela pintou dentro da linha. O que importa é que ela tá pintando, ela tá exercitando, ela tá aprendendo. Hoje ela foi melhor que ontem. E como que a gente pode ajudar a criança a perceber isso, né? E aí, de novo, volto, assim, o quanto que isso impacta na vida adulta, o quanto que, às vezes, a gente também fica atrás e dependente desse elogio, né? Então, por exemplo, você vai e coloca uma roupa bonita, a gente espera que o marido perceba e olhe e elogie. Quando, na verdade, o quanto que esse se sentir bonita não podia estar dentro da gente, né? Ou quando a gente entrega um projeto, ou faz uma apresentação e a gente fica querendo escutar ali, a gente fica naquela expectativa de escutar do chefe, parabéns, olha que legal, foi maravilhoso, nossa, que bela ideia. E o quanto que também a gente... Não seria muito mais fácil se a gente tivesse isso dentro da gente. E falando nisso, né, dessa autoestima, desse senso de valor bem sólido para as crianças, eu penso muito assim, eu não sei como vai ser quando as crianças forem adolescentes. Com toda essa questão, né, eu já percebo escutando história de outras pessoas, né, que têm filhos adolescentes, mas tudo isso, assim, essa exposição de TikTok, de mídia, de Snapchat, de sei lá o quê, o quanto que a gente escuta tantas histórias de crianças que tiveram impactos muito profundos na sua autoestima em relação a isso, pela necessidade de aprovação. Quantas crianças e adolescentes fazem tanta coisa buscando essa aprovação externa dentro desses meios digitais, né? Enfim, e isso acaba... o quanto que talvez isso não seria menos, eu não acho que vai ser zero impacto, mas o quanto isso não teria menos impacto em crianças que têm realmente uma autoestima e um senso de valor bem sólidos, bem construídos. Enfim, então eu acho que a gente precisa olhar muito para isso com empatia, olhar com amor, olhar pra gente mesmo. É um dos pontos que eu percebi mais evolução em mim, assim, ao tentar aplicar de verdade esse encorajamento, de verdade me livrar dos elogios, de verdade exercitar
esse olhar interno, e quando a gente tenta fazer para as crianças, é aí que eu acho que a mágica acontece. Eu escrevi um texto esses dias sobre como que nas histórias budistas, né, de iluminação, sempre ou muitas vezes tem o cara que fica lá esfregando o chão, limpando o chão, né, todos os dias fazendo a mesma coisa. E o quanto que esse exercício, ele realmente nos ajuda a passar para um outro nível de consciência. E eu digo esse exercício de, né, enfim, aplicar essas ferramentas. A gente fala, tô falando aqui, cada dia é uma ferramenta, mas quando a gente realmente se propõe a exercitar isso, a praticar essa educação respeitosa, é todo dia que você vai aplicar todas essas ferramentas. É todo dia. Você começa a misturar as ferramentas, mas assim, é todo dia que você tem que estar atenta, presente, prestando atenção, se pegando na curva, sabe? Pra ver aonde que ainda não tá tão legal, aonde que você pisou na bola, mas não no senso de julgar e punir, mas nesse senso de realmente olhar pra você mesma com empatia e entendimento que esse processo é um processo de aprendizagem de todo mundo, né? E o quanto que isso muda muito a nossa consciência, o quanto que isso muda muito a forma como a gente lida até com a gente mesmo. Eu acho que eu só tive coragem de entrar aqui nesse movimento digital porque eu comecei a depender menos da aprovação externa pra fazer as coisas. De verdade, assim, acho que isso não tem nem o que dizer. Eu não conseguiria fazer isso antes. Sempre não conseguiria. De verdade. Então, me conta o que você tá achando, como que é pra você aplicar essa ferramenta do encorajamento, ou o que você acha. Você é do time, tá tudo bem também, tá? Não sou verdade absoluta, você é do time que acredita mesmo na recompensa, na estrelinha, no adesivo. Me conta, quero saber. Tô lá no Instagram, @AnaFlaMarques. Eu vou adorar receber a tua mensagem. Até a próxima.